Olá, estamos com mais uma edição de Uniguaçu no ar para você. E você conhece as nossas faculdades integradas de Vale do Iguaçu, a nossa Uniguaçu. Nós sempre trazemos a você assuntos importantes. E também, assunto importante, nós vamos acompanhar no dia de hoje. Olá a todos, o meu nome é Lina, eu sou coordenadora do curso de nutrição e hoje eu vou falar com vocês sobre a nutrição do nosso cérebro. Então, hoje em dia a gente sabe que com o dia a dia muito corrido, alguns problemas financeiros, o trânsito, a poluição, o nosso cérebro ele acaba sofrendo ataques de vários lados. E isso pode desencadear algumas disfunções orgânicas, então que podem prejudicar o nosso cérebro, podem prejudicar a nossa memória e também pode causar algumas doenças. Então hoje a gente vai falar sobre alguns alimentos que são importantíssimos para que a gente possa reverter esses problemas aos nossos neurônios e a gente possa ter uma melhor memória e principalmente prevenir as doenças. Então não é apenas o estresse mental que a gente sofre também, a gente está exposto todos os dias a vários fatores externos, como a poluição, o fumo ou a fumaça dos automóveis, a fumaça das fábricas, a má alimentação, o excesso de sol. Então esses fatores eles podem desencadear uma substância chamada radical livre. E esse radical livre que vai fazer com que a gente tenha doença, porque ela é uma substância extremamente reativa, extremamente prejudicial, que vai acabar prejudicando os nossos neurônios, vai acabar danificando os nossos neurônios. E as principais doenças decorrentes da produção dos radicais livres são o mal de Alzheimer e o Parkinson. Quais os alimentos que são, então, os que vão nutrir o nosso cérebro, que vão dar aquela nossa agilidade, vão aumentar a nossa memória e vão fazer tudo de bom pra gente. Então, o ovo. O ovo é um alimento super importante. Muita gente acha que por ele ter bastante colesterol, ele é muito conhecido como vilão. Mas na verdade o ovo é muito importante pra gente porque ele tem uma substância dentro dele chamada colina. E essa colina, ela ajuda a preservar os neurônios e ainda fazer com que os neurônios já prejudicados eles possam se restabelecer. Então é muito importante que a gente consuma ovo. É lógico que a gente não vai comer ovo frito, omelete, então dá preferência a ovo cozido, ou então se a gente for fritar ele, que seja com um pouquinho de óleo, com um fiozinho de óleo e que a gema fique um pouco mais mole, não pode dar aquela esturricada na gema, senão ela vai perder todos os componentes benéficos. Outro alimento que a gente sempre recomenda é o peixe, principalmente aqueles peixes de água fria, como a sardinha, o atum, o salmão, a cavala, são peixes que eles são riquíssimos em ômega 3 e se a gente consumir pelo menos uma porção desses peixes por dia, um estudo foi realizado e verificou que a gente tem uma redução de 47% no risco de ter Alzheimer. Então é um alimento assim que aqui em União da Vitória a gente não está muito acostumado a comer porque não é uma cidade litorânea, mas a gente pode comprar, às vezes até tentar comprar na peixaria ou tentar incluir pelo menos uma porção de peixe por semana, para que a gente possa reverter esses efeitos deletérios. Outros alimentos que são bem importantes também, que contêm bastante flavonoides, que são substâncias que também ajudam que ajudam a recuperar os neurônios. As frutas vermelhas, como a mora, como a framboesa, o próprio morango também é muito importante, o chá verde, o chocolate meio amargo, mas que tem que ser meio amargo, não, quanto mais escuro melhor. Então essas substâncias, os flavonoides, elas são importantes justamente porque elas previnem esse aparecimento dos radicais livres e protegem não só o cérebro, mas todo o nosso corpo. Os alimentos que a gente deve evitar para não ter problemas também cerebrais. Então a gente deve evitar muita carne vermelha, muita carne, principalmente carne feita na brasa, que use a fumaça, como o churrasco que a gente está acostumado a consumir. Evitar também o açúcar branco, os doces onde o açúcar branco esteja presente, e também os cereais refinados. Esses alimentos, o cereal refinado e o açúcar branco, geralmente eles não têm nutriente nenhum, o que eles fazem mesmo é engordar, então a gente deve evitar, sempre preferindo então trocar o arroz branco pelo arroz integral, a farinha branca pela farinha integral, incluir mais fibras na nossa alimentação e tentar trocar o açúcar, então no máximo utilizar talvez um açúcar mascavo ou um açúcar que seja mais orgânico. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo programa.
Olha, muito obrigado a você que pôde acompanhar mais um assunto de destaque da nossa instituição, da nossa Uniguaçu. Tenha uma boa tarde. Até a próxima. Tchauzão, tchau, tchau.